Olha, há 10 anos atrás, se essa Aline pudesse voltar no tempo, ela diria para ela mesma: não escute ninguém, não comente seus planos com ninguém, não fique reclamando da sua vida para ninguém. Por favor, dona Aline, aprenda a ficar mais quieta e vida que segue. Pois é, aprendi da pior maneira. E quando solicitamos muita opinião dos outros, achando que temos amigos para toda hora, para toda situação, sem ter um filtro, né? Sem ter uma noção, acabamos com todos os nossos planos. Gente, a amizade, ela satura. A amizade, ela não é a prova de tudo, ela não é a prova da sua chatice, da sua inconveniência, nem amizades, nem relacionamentos, nem pai, nem mãe, ninguém é a prova de pessoas que não têm bom senso, que saturam as amizades, que saturam o relacionamento. E aí tudo, dependendo do nível, se torna vias, né, de mão dupla. Você vai cansando das pessoas, as pessoas vão cansando de você. Aí quando realmente é algo que demanda, né? Quando você é uma pessoa muito reclamona e quando precisa de algo que realmente demanda de um apoio, de um conselho e tudo mais, as pessoas já estão de saco cheio da sua cara e acabam que não conseguem nem te apoiar e você tanto atrapalha elas quanto se atrapalha e vice-versa. E assim você tem a receita perfeita para acabar com o seu casamento, com as suas amizades, com a admiração das pessoas para com você, de você para com as pessoas e vice-versa. Mas nesse ponto é que entra o pulo do gato. Eu não era assim, eu estava assim. E eu cheguei nesse ponto sem perceber como. Mas hoje eu sei que eu estava com as minhas bases totalmente desalimentadas de eu mesma, por N fatores. Existem momentos em que nós vivemos de forma que não somos. Nós estamos. Eu estava insegura, eu estava acuada, eu estava N coisas na época que me levaram a fazer, né, tudo o contrário do que eu realmente fazia. Tanto que, vou colocar aqui para vocês a minha carteira de trabalho. Eu sempre fui o tipo de pessoa que primeiro fazia e depois mostrava. Então, tanto que quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu saí para procurar emprego. Quando eu arrumei o emprego, eu descobri que tinha que ter carteira de trabalho e aí que eu fui fazer carteira de trabalho. Eu estava no centro de São José dos Campos, sem conhecer ninguém, sem saber de nada, sem experiência nenhuma, em absolutamente nada, nova. Saí e consegui o meu primeiro emprego. Então, só aqui eu já demonstro que, desde que eu me conheço por gente, eu nunca fui de informar as pessoas o que eu iria fazer, ou de sair anunciando os meus projetos, ou pedindo opiniões, ou me recusando a fazer o que tinha que ser feito. Até porque a decisão de vir morar em São José dos Campos é porque eu era totalmente insatisfeita nas cidades natal, né, do meu pai e da minha mãe. Meu pai morava em um estado, né, e minha mãe em outro. Então, não gostava nem de um nem de outro. Coloquei na cabeça que queria morar em São Paulo e para cá eu vim. Quando começou essa era digital, eu costumava ter ideias e saía perguntando para todo mundo o que as pessoas achavam das ideias que eu tinha. Não demorou muito até eu ver várias das minhas ideias onde o perfil alheio, né, meu bem? Pois é. E esse tipo de coisa foi me desanimando, e conforme eu ia fazendo meus trabalhos, eu me achava insuficiente, não achava que eu fazia legal, não tinha autoconfiança nenhuma para tocar nenhum projeto quieto, sozinha, calada. E foi assim que eu fui deixando as oportunidades passar e nunca achava que estava bom o suficiente. Fazia, não estava legal, colocava 300 mil defeitos em tudo que eu fazia. Fazia uma maquiagem, colocava um defeito. Fazia um tutorial, colocava um defeito. Fazia fotografia, colocava defeito.
eu não gostava de processo assim também, sabe? E quando eu comecei aqui no canal em 2010, eu achava que eu nunca tinha material bom o suficiente, investia pra caramba em material, nunca dava bom. Aí também não tinha parceria do meu lado pra, sei lá, dar um gás maior nesse sentido. Tinha apoio, tipo, nossa, vai, tá legal, né? Mas era chato, sabe? Não tinha aquele ânimo de animar qualquer um a não desistir. Pelo contrário, vivia uma vida de gaslighting, nada que eu via era o que eu via, tudo que eu fazia eu que estava errada, eu que era louca. E aí ao meu redor ali, né, eram pessoas que faziam o tal do normal, não que o normal é isso, não que o normal é aquilo, você tá querendo só fazer coisa fora do normal. E isso fez o que comigo? Me desanimou. E quando não estamos animados, o que fazemos? Buscamos esse ânimo fora, de alguma forma. Porque, gente, não existe ser humano que consiga viver por muito tempo de uma maneira que não tenha gás para nada, não tenha ânimo para nada, não tem adrenalina, não tem endorfina, não tem nada, sabe? Então, fui buscar fora o que eu não achava dentro de mim e comecei a me afundar cada vez mais. Até que chegou o fato fatídico, o grandiosíssimo dia, né, do meu divórcio. Em contrapartida, eu estava trabalhando em salão, aí no salão eu fui de recepção para assistente, e como assistente eu já estava a um passo, né, da cadeira de cabeleireira quando eu casei e engravidei de novo. Ou seja, nesses 4 anos que eu fiquei fora aqui do canal, eu me divorciei, aluguei uma casa, me formei em cabeleireira. Olha, gente, eu vivi o filme Se Beber Não Case, mas no final eu casei. Eu vou até deixar aí cenas de como eu passei esses 4 anos off. E se teve uma coisa que eu descobri durante esse tempo vivendo esta vida, é que eu era responsável por absolutamente tudo de bom e de ruim que estava acontecendo na minha existência humana e pronto. Então eu fui obrigada, encurralada a viver uma vida de autorresponsabilidade, cujo tal ou eu mudava genuinamente falando, né, para evoluir e para construir uma nova família, uma nova vida, longe de tudo que eu vivi, que não estava me levando a nada a salvo, né? Para uma cirrose, uma trombose, um câncer, uma doença e inúmeros outros trágicos fins que eu poderia ter tido. E eu creio que, creio não, serei bem sincera com vocês, eu só consegui sair disso e estar aqui 4 horas da tarde gravando e tendo essa oportunidade deste recomeço, né, desta continuação, porque eu não estou recomeçando nada, eu estou continuando algo que eu não deveria ter parado e que, infelizmente, devido a péssimas escolhas que eu fiz na vida e também lugares e companhias que não contribuíram muito para o meu grau de evolução, eu acabei indo. Mas aqui voltando de um posto que sempre me pertenceu, que é de estar fazendo o que eu amo e cuidando do que eu amo, do jeito que eu amo e eu podendo, né, transferir esta centelha de conhecimento e de experiência para vocês, eu posso garantir que só tem essa chance de novo porque a mudança foi genuína. Então grave muito esse termo, genuíno. Mas passei 4 anos muito, na verdade foram 2 anos muito bem, obrigada. Nossa, olha, desses 4 que eu saí daqui do canal, eu passei tendo uma experiência assim humana divina, divina, divina. Foi com salão, foi com relacionamentos, foi com tanta coisa que eu digo, se for para viver, para sair fora dessa egrégora de internet, para viver, meu amor, aproveita, vai trabalhar, vai estudar
esse tempo que eu passei, né, que o bicho pegou porque eu tive que, durante o divórcio, deixar as crianças com o pai, ir morar sozinha e trabalhar. Quem saiu da casa fui eu. Então, em contrapartida, na marra, na dor, tive que aprender a dar uma desapegada de filho. E foi o tempo que eu tive para me dedicar a mim, querendo ou não, porque durante a semana eu ficava com o pai, final de semana comigo, de repente a gente intercalava, porque tinha final de semana que eu queria sair. E nessa eu descobri que pai cuida, meu bem. O pai, quando tem a obrigação de cuidar dos filhos, eles cuidam. Tudo é uma questão de posição, de obrigação, do que nós somos ali obrigados naquela circunstância. Pode não ser da mesma forma que nós cuidamos, mas isso é abrir mão do controle, de querer que o tempo inteiro tudo seja do nosso jeito. E aí a vida vai te obrigando a se colocar, né, em devidas circunstâncias que você ou abre a mão do controle ou surta. Eu ia fazer o quê? Permanecer num casamento falido só para não sair de perto dos meus filhos? Quantas fazem isso? E aí eu conheci meu atual marido e eu já estava com a minha casa montada, formada, vivendo, atendendo, trabalhando. Qual você acha que foi a reação das pessoas ao meu redor quando eu falei que ia casar e ter filho de novo? Vou deixar aqui, comenta aqui embaixo. É óbvio que foi, você é louca, né? Você é louca, né, filha? Você já saiu de um casamento de 10 anos com 2 filhos, passou o que passou, aí você vai fazer o quê? Casar de novo? Ter filho de novo? Eu já estava com os meus 54 quilos, linda, plena, bela. Quem que cometeria tal loucura? Ainda mais depois de ter, né, descoberto a fórmula para viver bem sozinha, a fórmula da autoestima. Meu bem, quem que faria isso? Moá. Mas essa decisão não foi assim, apareceu e aconteceu tudo linda, formosamente. Não, foi punk. Aconteceu muita coisa durante o que tudo estava acontecendo. Eu tive que... Foi um misto de intuição, seguir intuição com muita oração, com tarô, com espiritualidade, com colegas ali do lado. O que eu faço? Uns mandavam esquerda, outros direita, e foi, que no final eu ouvi minha espiritualidade, tive muita fé, foi um momento de fé, assim, que honestamente falando, eu nunca tive tanto na vida para tomar essa decisão, e tomei. E cá estamos batendo esse maior papo durante a semana, graças a ela. Com, né, a minha família em casa, meus filhos comigo, e agora com as águas mais calmas. Porém, não foi assim. Não foi como um conto de fadas, não foi como um filme de sessão da tarde, onde um príncipe encantado encontrou uma plebeia e pipipi e popopó. Não. Mas eu posso garantir uma coisa de tudo que eu vivi. Graças ao meu autocuidado, graças a não ter me abandonado, graças a, independente de como eu estava por dentro, por fora, eu sempre me cuidei, sempre transmiti o contrário, sempre enganei o inimigo, tá bom? Então, por que o meu método correlaciona, né, tudo com a nossa aparência? Porque a nossa imagem, ela transmite, sim, o que nós realmente desejamos transmitir. Na época, eu não queria transmitir o que eu estava vivendo. Eu nunca quis. Eu não sou de ficar me vitimizando. Isso é algo meu. Então, é intrínseco meu. Faz parte da minha natureza. Eu não tô nem aí para o que os outros pensam da minha performance, do meu travestimento. Isso daqui para mim é arte. E isso já estava lá no meu mapa. Olha que máximo. Então, conforme eu fui vivendo, as peças foram se encaixando. Tudo que tinha que aparecer na hora certa foi aparecendo. E eu fui, ao mesmo tempo que seguindo um fluxo, eu fui controlando e tomando rédeas desse fluxo da minha vida.
para chegar onde eu queria chegar. Mas tem momentos, gente, que pensa você em um navio. Você está fazendo um cruzeiro, você tem lá um destino, né? Uma chegada, uma linha de chegada. Você quer ir para tal lugar. Durante esse percurso de onde você sai até onde você quer chegar, às vezes pode acontecer tanta coisa ali que, honestamente, você até esquece para onde você está indo e o que você está fazendo ali, dependendo da situação. É o mesmo com quem tem... Eu tenho pânico de água, né? No caso, para quem tem pânico de avião, imagina a mesma coisa, só que, né? Durante um voo, uma turbulência deixa você tão desesperado que você até esquece para onde você está indo e o que você está fazendo. Então, eu tive, né, as turbulências das decisões, mas eu atravessei o deserto. Atravessei bonito e linda no salto alto e fiz dos meus limões muitas caipirinhas, mas assim, foram muitas caipirinhas. Eu nem recomendo que você faça tanta caipirinha do jeito que eu fiz. A metáfora é a linguagem dos deuses. E aí eu comecei a correlacionar uma coisa com a outra. Foi aí que eu vou só rapidinho aqui mostrar pra vocês um trechinho de um vídeo da Suzana Vieira. Vê aí comigo. Então também não deixei de fazer teatro. Perdi 4 casamentos, mas não deixei de fazer teatro. É o que me sustenta. É o que me dá alegria, é o que não me trai. Você é uma workaholic, Suzana? Sou. O que esse vídeo nos mostra? Que tudo a que você se dedica, frutifica. Se dedicou à sua maternidade, você vai ter os frutos. Se dedicou ao seu casamento, você vai ter os frutos. Se dedicou à sua carreira, você vai ter os frutos. Só que cada tal tem um qual. Por exemplo, qual é o viés de você se casar para ter alguém do seu lado, para não focar nele? Caso você esteja com alguém, você dedica um tempo, espaço da sua vida para crescerem juntos, para que aquela pessoa se sinta né, que faz parte dessa trajetória. Da mesma forma funciona com você. Olha como tudo é integrado. Se você quer ser alguém bem cuidada, alguém bem amada, alguém que se conhece melhor que qualquer outro possa te conhecer, você dedica um tempo hábil a você. Só que o que a gente mais vê são pessoas fugindo desse tempo. E aí, quando vê, ele passou. E o baque ali na hora que se olha no espelho é estrondoso, é inconsolável ali, né? Ignora. Então, por exemplo, 10 anos atrás, eu evitava gravar tutorial falando por causa dos meus dentes. Depois fiz tratamento, coloquei aparelho, resolveu, e eu que fui burra de não ter aproveitado melhor aquele tempo, de não ter me expressado melhor naquele tempo, e ele passa. E as técnicas preditivas, elas te dão a chance de você pegar esses insights. Por isso que durante, né, minha jornada de transição de carreira, que eu vou falar no próximo vídeo, eu peguei a linha do tempo e voltei para cá, para continuar de onde eu não deveria ter parado. Ou, melhor dizendo, graças a Deus eu parei, porque durante este período eu me dediquei, né, a outras áreas da minha vida que geraram frutos. Olha só, se dedicou, frutificou. Se dedicou, frutificou. Se dedique a você. Não precisa fazer tudo isso que eu faço, meu bem. Isso daqui eu não estou fazendo para você copiar, eu estou fazendo para você se inspirar. Inspire-se a se conhecer e ter o seu jeito, a sua forma, a sua organização. Quer ser uma mulher bem cuidada, bem vista? Quer ter fotos bacanas? Quer postar tutorial? Quer só ser bem vista no seu trabalho? Um diferencial no trabalho? Um diferencial com o marido, no off? Tudo isso vai demandar de autoconhecimento. E para isso você precisa estar em dignidade com os seus elementos. Porque a ferramenta que eu uso para te encaminhar para o melhor caminho é o mapa, é o tarô, são os elementos, é o NPE, não é pessoal, é elemental, tudo isso que Caio disse até agora. Então,
teremos papo para o próximo vídeo, porque realmente, olha, eu vou te contar uns perrengues que eu passei com pessoas que não se cuidam, com pessoas que tratam tanto de uma área e outras são tão frustradas que estão às soltas, causando estragos com muitas pessoas dentro de clínicas, utilizando de currículos para te ferrar. Então, quanto mais você se conhecer, a princípio aqui, em frente a um camarim, cuidando da sua imagem, com os ouvidos abertos, com a cabeça aberta, com tudo atento a experiências novas, a informações novas, porque quanto melhor você se conhece em todas as áreas, menor a chance de você ser atingida por pessoas que não se amam, que não se cuidam, que não se conhecem e que só estudam para ferrar a vida daqueles que estão seguindo esse caminho. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Links aqui embaixo ou na bio aqui do canal para você entrar nessa jornada NPE comigo, uma jornada profunda de autoconhecimento, mas não é para você ficar paradinho lá degustando, não, meu bem, é para você sair de qualquer condição e circunstância assim, ó, enganando o inimigo. Lindo, linda, pleno, plena. Combinado? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.